Fala galera, beleza? Aqui é Sam10, eu estou aqui para mais um vídeo aqui no canal. E gente, hoje eu vou reagir mais um vídeo aqui no canal que os inscritos me pediram. Pois é galera. Bom galera, quem viu aquele vídeo onde eu reagi o vídeo sobre por que o Godzilla nunca nos perdoará? Pois é, eu vi que muita gente assistiu, comentou. Porém, eles me pediram aqui para reagir um vídeo do canal do Monstros Gigantes. E eu peguei aqui o vídeo que eles pediram, o vídeo do Redossauro. História, biologia, habilidades e curiosidades do dinossauro de O Monstro do Mar. Então galera, vamos comentar agora, falar rapidinho sobre esse monstro. Por quê? Eu já fui falar muito bem o Redossauro. Na real, depois que eu me aprofundei, conhecer o Godzilla, depois que eu conheci em Godzilla 2014, eu aprofundei conhecer a história do Rei dos Monstros, todos os filmes, sobre as suas habilidades, a evolução, tudo. Aí depois disso me aprofundei em outros monstros, como Kong, Mothra, Gamera, Rodan, Anguirus, todos. Porém, o Redossauro também foi outro monstro que eu fui ver aqui na verdade na internet. E cara, foi interessante por conta que além de ele me lembrar muito bem um dinossauro, quando eu fui ver as cenas do filme na internet, cara, eu assisti e lembrou muito bem os filmes de monstros gigantes. Despertando lá nas geleiras igual o Godzilla, destruindo cidades, esmagando, devorando pessoas, até destruiu um farol, mano do céu. E cara, como várias pessoas falaram, esse filme foi tão bom que foi inspiração para criar o Rei dos Monstros. Afinal de contas, esse filme foi lançado bem antes do Godzilla original. Então, cara, o Godzilla original teve inspiração nesse monstro. E por causa disso, vamos ter que então reagir, saber mais sobre essa criatura. E obviamente porque eu quis reagir é porque eu quero conhecer muito bem esse monstro. Por quê, gente? Eu assisti o filme, mas não o filme completo. É porque esse filme é tão antigo que eu consegui pegar na internet só as cenas. A cena que o monstro aparece, a cena que o monstro destrói o farol, a cena que o monstro destrói a cidade, causa destruição, pânico, essas coisas. Então não conheço muito bem esse monstro. Eu só sei que ele despertou, obviamente, e obviamente destrói tudo, mano do céu. E por conta que esse vídeo, além de contar a história do monstro, vai contar na verdade as habilidades dele. Agora eu fiquei em dúvida, será que ele tinha alguma habilidade que eu não sabia? E tem aqui a curiosidades e biologia. Eu não entendi essa biologia, mas vamos então assistir para ver como é. Então, antes de iniciarmos esse vídeo, eu quero que vocês, por favor, deixem o seu like, se inscreva no canal e, é claro, ative o sininho. E comente aqui se você já conhece o Redossauro, se você já assistiu o filme desse monstro, o Monstro do Mar, e se você já viu esse vídeo e já pode comentar aqui suas opiniões, beleza? Agora chega de enrolação e bora pro vídeo, em 3, 2, 1... E aí pessoal, beleza? Aqui é o Master e hoje na galeria de monstros vamos ver o Redossauro, o ser pré-histórico de O Monstro do Mar, de 1953. Vamos ver sobre sua história, biologia e habilidades. E no final tem aquelas curiosidades extras. Tudo certo? Vamos nessa. Bora então pra ver. O Monstro do Mar é um filme de 1953, dirigido por Eugene Laurie e estrelado por Paul Hustschmidt e Paula Raymond. Os maravilhosos efeitos especiais foram produzidos por Ray Harryhausen. Esse que foi o seu segundo grande filme no comando dos efeitos especiais. Qual foi o primeiro? O primeiro sendo o Poderoso Joe. Ah, eu já ouvi falar desse filme. Mas em O Monstro do Mar, Harryhausen usou pela primeira vez a sua técnica ainda não intitulada Dynamation, em que o personagem animado em stop motion se movimenta entre dois planos, o plano do fundo e o outro da frente, e o personagem no meio, dando uma sensação de 3D. Nossa! Então, é uma técnica de fantoches em alguns takes do filme. A ideia do filme apareceu após o relançamento do clássico King Kong, em 1952. Os fundadores da Mutual Studios queriam também um filme de monstro para si. O novato diretor Eugene Laurie e o roteirista
Daniels James escreveram uma versão que foi comparada com a obra de Ray Bradbury. A Mutual Studios então comprou os direitos da obra de Bradbury, assim remunerando o filme. Isso é interessante saber disso. Biologia? Vai contar os órgãos dessa criatura? Meu Deus. Redossauro é um dinossauro extinto há 100 milhões de anos. Possui 60 metros de comprimento, 27 metros de altura, 500 toneladas. É quadrúpede, mas pode se apoiar sobre os membros traseiros. Me lembra um Possui pouco também uma angueiros, cauda então. longa, que é quase do tamanho do seu corpo. Grandes escamas por todo o corpo e um conjunto de cristas dorsais que vão do topo da cabeça até a ponta da cauda. 4 dedos em cada pata e as grandes presas de serpente. Seu couro é extremamente resistente e consegue se mover no solo do oceano com facilidade. Há especulações de que ele possui 2 cérebros, um no crânio e um segundo na base da 2 coluna, cérebros? Tá me que lembrando de serviriam para poder comandar o um enorme monstro de um corpo do filme. redossauro. Esse lance de 2 cérebros me lembrou o Mega Kaiju, gente. Depois eu explico no final. As habilidades agora. Chegou a hora. Redossauro é uma grande criatura, bem armada para viver no mundo pré-histórico. Seu couro e escamas são bem resistentes. Armas convencionais são inúteis contra ele. Apenas ataques com bazuca são um pouco efetivos. Seus Clássicos pulmões filmes de devem ser mãos bem gigantes. resistentes também, pois ele se movimenta pelo fundo do oceano com facilidade e rapidez. Sua força é absurda. Ele derruba um farol inteiro e atravessa prédios com muita facilidade. E mesmo assim permanece intacto. Esmaga carros como se fossem papel e destrói estruturas de metal com muita facilidade. Existe um conjunto de moléculas em seu corpo e seu sangue que é altamente nociva para os humanos. Quando ele sangra, essas moléculas evaporam e ficam no ar, assim envenenando quem está por perto. Qualquer contato com o sangue do animal também pode ser fatal. Veneno? Essa é sua grande arma, mas também é o seu ponto fraco. Existe um isótopo radioativo que reverte totalmente essas moléculas, assim destruindo a criatura por dentro. Que isso? Esse lance dele sangrar venenoso, esse eu não sabia não, gente. Oh, que novidade boa, hein? O redossauro viveu há 100 milhões de anos atrás, mas esse indivíduo aparentemente sobreviveu todo esse tempo. Acredita-se que ele entrou em algum tipo de hibernação em alguma caverna, onde hoje é o Círculo Ártico, que naquela época era habitável. Entrando em hibernação, foi engolido por um período de gelo. Graças às suas habilidades de hibernação e à pele grossa e resistente, foi como se ele estivesse em um sono criogênico. Estilo Capitão América, vamos dizer assim. Nos dias atuais está sendo efetuada a Operação Experiência, que está testando artefatos nucleares. Respiração. Foi aí que foi inspirado o Godzilla. Estava libertando o redossauro. Não só a quebra do gelo, mas o calor da energia ajudaram a reviver o redossauro. Ele acorda e perambula pelo local, e acaba sendo avistado por 2 cientistas. Ele se movimenta para o lugar de origem, que é em Nova York, mas no caminho destrói 2 barcos pesqueiros e um farol. Outra cena que eu vi, meu Deus. Desce até o fundo do oceano à procura da criatura, e acaba o avistando andando no fundo do mar, atacando um tubarão e um polvo. Ele se fascina com a criatura, mas acaba sendo atacado por ele. Quando o redossauro chega a Nova York, causa grande caos. Ele anda pelas ruas atacando carros e prédios. Os policiais disparam com escopetas contra ele, mas nada acontece. Ele apenas fica mais irado. O exército se mobiliza contra ele e acabam ferindo seu pescoço com uma artilharia pesada. Opa, essa cena aí parece do Zilla. Ele aparece novamente em um parque de diversão e fica tentando comer a montanha-russa. Nisso, Colonel Jack e um atirador de elite equipam uma sniper com um isótopo radioativo. Sobem no alto da montanha-russa e disparam um elemento dentro da ferida causada pela bazuca, assim acabando com o redossauro. Curiosidades. Vamos ver agora. Parte do modelo do redossauro foi usado em outro filme, Simba e a Princesa, de 1958. Ele foi usado como o dragão que luta contra os ciclopes. Nossa, nem sabia desse Estima-se detalhe. que o pouco tempo em que Redossauro apareceu, ele levou a óbitos 180 pessoas e feriu 1.500.
A destruição foi tamanha que seria necessário mais de 300 milhões de dólares para reparar tudo. Especula-se que o nome Redossauro surgiu porque essas seriam as iniciais do nome de Rei Harryhausen. O Monstro do Mar foi lançado 16 meses antes de Godzilla, e note-se a grande influência que esse filme teve em cima de Godzilla. Ai, Não ó, só ó. pelo contexto da história, mas até na forma que acabam com o monstro. E também alguns takes de câmera, como os close-ups que eles usaram os fantoches. Redossauro foi homenageado em outras obras. Quando os dinossauros dominavam a Terra, de 1970, e Planeta dos Dinossauros, em 1977. Redossauro foi o primeiro grande monstro a aparecer depois de King Kong, e seu legado de inspiração e influência é grande até hoje. Com certeza ele merecia um remake digno. Merece. Em memória a Rei Harryhausen. E vocês conheciam o Redossauro? Sabiam da sua influência sobre Godzilla? E qual outro monstro gostariam de ver aqui? E não se esquece de salvar a playlist do canal, que quando sai vídeo novo vocês são notificados na hora. Aqui é o Master, que Deus os abençoe e até mais. Então bom, gente, vamos comentar agora falando do resultado do vídeo, beleza. Primeiramente vamos falar sobre o que apresentou aqui, né, biologia, né. Beleza, vamos falar da biologia. Ele nos mostrou tudo que tem dentro da criatura, mas ele falou sobre o lance de 2 cérebros. E cara, e tipo assim, geralmente os monstros só tem um cérebro, beleza. Só que esse detalhe que não, ele disse que talvez tenha, né? Esse detalhe de ter um cérebro a mais me lembrou o filme Círculo de Fogo 2, A Revolta. E nesse filme nos apresentou o Mega Kaiju. Pra quem não lembra, é um dos maiores kaijus que apresentou no universo de robôs gigantes, né? Bom, e nesse filme, os protagonistas falaram que para destruí-lo tem que destruir 3 cérebros. 3. E cara, eu acho que esse kaiju, né, foi inspiração do Redossauro, não pelo design, mas sim essa história de ter um cérebro a mais. Mano do céu, eu acho que tinha, hein, porque, cara, eu assisti esse filme várias vezes, aí eu lembrei essa história de um cérebro, melhor, 3 cérebros, só que nesse aqui só tem 2. Mas foi interessante essa história, hein, porque eu nem sabia desse detalhe dele ter um cérebro a mais, hein, mano do céu. As habilidades, normal, gente, normal, não mudou nada. Ele tem resistência como os outros monstros, eu acho que não tantos com as armas do exército igual o Zilla, né, obviamente. Ele é forte como os outros, né, e obviamente essa história do veneno, que agora é que me pegou. Porque, tipo assim, eu já sei que esse monstro é como, por exemplo, o Zilla que eu falei, né? É grande, que destrói tudo, né? Só que esse lance dele sangrar, que depois vira uma fumaça venenoso. Cara, esse lance eu não sabia, não. Não, eu falei que eu assisti o filme, só que eu não sabia desse lance do veneno. Ainda bem que eu assisti esse vídeo pra saber, porque, cara, eu não ia saber que o bicho ia ter essa habilidade de veneno. A história, obviamente, como eu falei, foi inspiração. O Godzilla foi inspiração desse monstro, né? Mas só que mudou um pouco essa história dele ser um monstro que foi despertado pelos testes, né? Mas não com testes de bombas nucleares de guerra, né? Isso foi usado no Godzilla, né? Nos testes de bombas nucleares para a Segunda Guerra Mundial. Do Redossauro foi outra coisa, mas pelo menos foi despertado por testes nucleares, né? E cara, vou dizer uma coisa, hein? A história dele foi boa, mas aí eu fiquei curioso saber como é que foram derrotados. Ele foi derrotado, né? Eu nem sabia que ele foi derrotado simplesmente por umas pessoas atiraram no pescoço dele, pelo que ele disse que é a ferida dele, né? E aí morreu. Nossa, isso aí me lembrou um pouco de Jurassic
Park, ou melhor, o mundo perdido de Jurassic Park, na hora que a protagonista tira um tranquilizante no pescoço do tiranossauro que meio que faz ele dormir. Só que nesse filme podíamos dizer que o protagonista meio que atira e faz o bicho morrer, né? Em vez de dormir, né? Ou mais interessante sobre a história. E a curiosidade, cara, eu não sabia que ele foi tão famoso que vários outros filmes usaram a inspiração dele. E cara, foi interessante saber que esse monstro ganhou muitos fãs e ao mesmo tempo vários remakes dele. Principalmente, como eu disse, Godzilla foi a inspiração desse monstro. Mas agora falando sério, ele comentou aqui o monstro podia merecer um filme, um remake. Ó, pera aí. Gente, pra quem não sabe, na época quando foi lançado em Godzilla vs Kong do Monsterverse, cara, esse filme ficou tão bom, mano do céu, que até ganhou uma sequência, que em breve também vai ganhar outro filme, Godzilla x Kong Supernova. Pois é. Porém, galera, antes de Godzilla e Kong, o Novo Império, obviamente que o sucesso entre Godzilla vs Kong, vários fãs queriam ver outros monstros gigantes clássicos da Torre ou de outras franquias aparecessem no Monsterverse, como por exemplo Gamera, Jet Jaguar, Anguirus, mas o Redossauro também estava na lista. Ó, primeiramente, eu aceito o Redossauro do Monsterverse porque ele é um ótimo monstro. Principalmente esse lance dele ter essa habilidade venenosa e obviamente a cena dele destruir a cidade, cara. Bem que o Redossauro podia aparecer no Monsterverse pra expandir, porque, cara, quanto mais monstros do universo do Monsterverse, melhor. Gente do céu. E se caso perguntarem como seria o design dessa criatura, vamos pegar por exemplo o design da Lizzie em Rampage de Destruição Total. Afinal de contas, além de ela ser um réptil, as cenas que ela destrói cidades, principalmente ela devorando as pessoas e esmagando carros e até atravessando os prédios, quem já assistiu o filme, cara, foi ótimo ver a Lizzie. Acho que ela foi inspiração, na verdade, várias pessoas falam que ela foi inspiração do Anguirus, né? Afinal de contas, tem aqueles espinhos nas costas. Parece que ela foi inspiração do Anguirus, mas também foi inspiração pro Redossauro. Afinal de contas, é um lagartão gigante que destrói prédios e cidades, né? Vamos dizer isso. Não é verdade, galera? Não é verdade? Mas agora é sério, gente. Comentando sobre esse assunto vídeo, foi muito bom para explicar muito bem sobre esse monstro e tudo que falou sobre a origem, habilidades, tudo dele, mano do céu. E cara, sobre que esse canal na verdade tem outros vídeos falando de outros monstros. Então caso vocês querem ver os próximos vídeos aqui, comente aqui qual outro vídeo você quer que eu veja aqui no canal Monstros Gigantes, beleza? Que eu vou trazer em breve outros vídeos aqui. Cara, tem tantos aqui que eu tô perdido. Então eu vou escolher em breve algum vídeo aqui no canal, aqui nesse canal, beleza? E é isso, gente. Chegamos ao final do vídeo. Espero muito que tenham gostado. Se vocês gostaram, por favor, deixe o seu like, se inscreva no canal e, é claro, ative o sininho. E comente aqui o que você achou desse vídeo, sobre o que você achou do Redossauro e principalmente, você acha que o Redossauro podia merecer um novo filme e se passasse no mesmo universo do Monsterverse? Comente aí que eu aceito opiniões de cada um, beleza? E é isso então, um abraço pra vocês!